Olá, mais uma vez aqui para falar um pouco mais, não é? Falar umas coisas que é necessário ser faladas. Todo o tempo que o humano está na Terra, existe uma importância muito grande para lá, porque Allah é o Criador, né? Ele criou o humano, criou os animais. Então isso você já entendeu em outro vídeo que eu falei sobre que o seu corpo ele é sagrado. E o corpo dos animais, ele também é sagrado. Então não devemos comer os animais e nem o açúcar, porque nos prejudica a saúde, o corpo, a nossa alma e nosso espírito. Todas as vezes que nós pensamos assim, e nós observamos que há pessoas na Terra, por tão contaminadas que elas estão, não é? Por comer os animais de Allah, por comer açúcar, elas ficam enfermas, doentes, de todo tipo, e elas não querem deixar de se alimentar de tal coisa, elas querem continuar na desobediência a Allah. Porque Allah amou, né, a terra, amou tudo que criou, tudo que ela criou é maravilhoso, é perfeito. E por tal coisa, nós vemos que há guerras e rumores de guerras por todos os lados. Há situações terríveis acontecendo por causa da desobediência, né? Desobedece a Allah. Mas grande e poderoso é Allah, que ele tem todo esse poder de livrar o humano, né? Ele dá ordem a anjos deles, ele tem anjos, e os anjos eles recebem a ordem de Allah, né? E esses anjos que são ordenados na terra, guardados e protegidos por Allah, são poderosíssimos. Eles não têm nem comparação a djinns, nem a demônios, nem espíritos imundos. Quando se deparam com o anjo de Allah, enviados por Allah, eles temem e tremem diante, né? Porque é tão poderoso os anjos de Allah. Quanto a isso, muitos têm revelações e sonhos. Allah fala com o humano, não fala assim, porque falou com aquele profeta, ou com aquela profeta, ou com aquele lá, com aquele outro. Não, Allah fala com o humano no sonho. Muitas vezes ele aparece, envia o seu anjo lá para dar uma mensagem, né? Ou então ele vai entrar na guerra, ele entra porque Allah é o Todo-Poderoso, né? E ele é um guerreiro de guerra, né? Ele é o único arsenal de guerra, Allah. Não há outro como Allah, não há outro. Allah vence todas as batalhas, todas as guerras com um sopro de sua boca, com o mover de seu dedo, né? Com o levantar de suas mãos, e diz, acabou, isso aí acabou. Porque Allah é o Todo-Poderoso, é o Criador, não tem comparação. Então, os anjos de Allah estão na terra. Eles se banham suas espadas, eles andam com espadas e os escudos, e eles são poderosíssimos. Então, eles recebem a ordem de Allah. E tem os anjos que Allah envia, que é para curar as pessoas, para libertar, livrar do perigo, que iminentemente na desobediência mesmo, olha que coisa interessante, misericordioso, poderoso é Allah. Mesmo na desobediência, Allah envia um anjo para guardar aquele corpo, aquele humano, porque Allah ama a sua criação. Ele não abre mão, não abre de forma alguma da sua criação, do humano e nem dos animais. Allah não abre mão, entenda isso, em primeiro lugar. Allah não abre mão. Por não abrir mão, existe uma guerra, não é? Esta guerra não é assim. Vou falar, porque o anjo está lutando contra o demônio. Não é essa a guerra. A guerra é quando o humano ele está contaminado, não é? Ele se contaminou todo, né? Alimentou-se tantos animais de Allah,
é churrasco, é doce, é bolo, e ele continua se contaminando, e tudo isso vem acontecendo com esse humano. O que acontece com esse humano? Quando ele está muito encharcado, ele começa a engordar, a inchar, a ter diversas doenças, né, enfermidades, e ele está propenso, né, ele está sujeito, na desobediência dele, a dar lugar a espíritos imundos, a demônios. Por quê? Porque ele, se for daqui a 100 metros, 100 quilômetros, ou daqui a um outro estado, um outro, né, país, muitas vezes, eles vão em outros países, e lá eles encontram, vamos supor, se sair de um país e vai para outro país, onde lá existe muita adoração a demônios, a outras a entidades, a outras coisas que não é lá, lá não está nesse negócio, não é? Lá tem entidades, tem espíritos imundos, tem demônios, então as pessoas invocam muito lá, né? Fazem muitos sacrifícios naquela tribo, né? Naquele povo lá, e essa pessoa sai do país dela e vai para lá passear. Né? Muitas vezes eles fazem isso, vão passear e todos já saíram do país dele, todo contaminado, e vai lá visitar aquele povo, aquela tribo que tem idolatrias, que tem rituais e que gosta de buscar demônios, espíritos imundos, entidades, né? E o que acontece? Ele fica todo contaminado e ela volta para o seu país. Ele volta para o seu país todo contaminado, todo podre e cheio de espíritos imundos. Por quê? Porque ele foi lá e já botou o pé naquele solo, naquele lugar, e ele se contaminou. Aí vem e traz esse mal para o seu país. Ele vem e começa a haver guerras, né? Esse homem pode não ter, ele não podia ter saído do país, né? Um homem tranquilo, calmo e tal, né? Mas contaminado, porque o inimigo muitas vezes está incubado no corpo do humano, e ele vai lá para aquele outro país. Quando volta desse país, desse outro lugar, dessa tribo, né? Que faz muitos rituais, que fazem muitas coisas, né? Busca muitas essas coisas, ele vem para o país dela. E ele ali começa, aí por isso, aí já veio, né? Andou 100 metros, o espírito imundo entrou. Aí entra do traficante, aí entra aquele espírito imundo que gosta de drogas, aquele espírito imundo que gosta muito de ter relações sexuais com outro homem, ou se foi uma mulher lá no outro país e voltou, aí volta também com esse espírito imundo, né? E começa a ter um problema sério no país dele, na cidade dele, no bairro dele, né? Começa a ter envolvimento com as drogas, começa a ser chefão, começa a ser gerente, começa a ser tudo que essa coisa imunda, porque aquele espírito imundo está nele, né? Ele foi buscar uma coisa que ele não deveria buscar, né? Não foi o que Allah quis para ele, não é isso que Allah quer para o corpo humano, mas que gosta de coisa podre, que gosta de verme, de lombriga, que gosta de podridão, de sujeira, de imundice, é o espírito imundo. Ele gosta muito disso, os demônios gostam, o jin gosta de coisas sujas, coisas podres, coisas imundas. E imagina bem, pense bem, o seu corpo todo contaminado, todo podre, né? Todo contaminado, todo podre, e o espírito imundo ele acha lugar. Porque até a palavra fala, né? Tanto ela na Bíblia quanto no Alcorão, que se a casa estiver limpa, varrida ou nada, né? Entre aquele demônio que já está naquele corpo, ele vai chamar mais 7, né? E pense bem, vai chamar depois mais 7, e vai entrar naquela casa. E aquela casa é o corpo humano, né? Corpo daquele homem que foi lá naquele país, que fez aqueles rituais todos, o corpo daquela mulher que foi lá também fazer aqueles rituais todos, buscar demônios, buscar espíritos imundos, já todo podre e contaminado. Então, aí o demônio se achou no direito, porque a casa está suja, não é? Quando a casa está suja, ele tem o direito de entrar. Mas aí, lá como é grande, poderoso, misericordioso, né? Ele vê seu anjo. Ele viu o anjo, né? Todo poderoso é Allah, o Espírito Santo é Allah, o único arsenal de guerra, Allah. Então Allah enviou o anjo
né, da criação, um anjo poderosíssimo, né? Esse anjo, ele é o único que tem um facão, né? E os outros têm a espada e têm os seus escudos, mas a autoridade sublime e poderosa de Alá. Né? Alá é o Todo-Poderoso. Então ele arma os seus anjos, ele prepara os seus anjos, que são preparados desde né, a criação, são preparados para a guerra, são preparados para a proteção do humano, da criação perfeita de Alá. Então ele vai lutar, os anjos, eles lutam contra o espírito imundo, o demônio, que está no corpo daquele humano que ele foi buscar, né, aquelas coisas. Mas aí ela fala, não, o anjo desce lá, vai lá e passa lá a espada, né, passa a espada. E quando o anjo faz isso, o anjo desce e faz isso, vai lá, passa a espada, porque antes já deve ter avisado bastante, porque Alá manda avisar sempre, manda mensageiros, né? Para não fazer isso, não cometer isso, não andar por esse caminho, não fazer essas coisas, não se contaminar, tudo Alá manda, Alá deu ordem. E o que acontece? Esse homem, aí o anjo entra lá e naquele corpo e batalha contra aqueles demônios, vence porque vence, viu? Não há derrota de anjo. Nunca haverá, por toda a eternidade, derrota de anjos de Alá. Nunca. É certo, é decretado por Alá, porque os anjos são poderosíssimos, né? E o que acontece? É derrotado os demônios daquele corpo, aquele humano. Então aquele humano é dito para ele não se contaminar mais, não vá buscar mais essas coisas, não coma animais em Alá, não coma açúcar, não faça mais essas coisas, né? Viva na terra. Ele pode estar todo quebrado, porque isso acontece, né? Às vezes leva tiro, facada, acontece muitas coisas terríveis aí. Mas aí mantém ele vivo na terra e ele tem que ser obediente a Allah. Não se contamina mais. E quando o corpo daquele homem, ele não se contaminando mais, de forma alguma, o espírito imundo, o demônio, entra mais naquele corpo, porque além da casa estar limpa ou danada, ele está obediente a Allah. Ele obedeceu a Allah, ao anjo que foi enviado para fazer aquela mensagem para ele: não coma os animais em Alá, não coma açúcar, né? E não faça, né? Não faça isso, porque aí o demônio não vai conseguir mais encostar em você. Ele vai te ver e vai fugir. O espírito imundo foge de quem obedece. Não precisa ficar botando mão em cima de cabeça de ninguém. Não precisa ficar fazendo ajoelhando aqui, né? Reza isso aqui, faz isso aqui, faz aquilo lá. Não. Obedece, porque há o poder da obediência, não é? É um poder muito grande, porque Allah se agrada em quem obedece. E quando Allah se agrada em quem obedece, automaticamente espírito imundo nenhum entra mais naquele corpo, demônio nenhum aborrece mais aquele corpo, aquele humano, aquela criação de Allah. E ele anda por toda a terra, anda, prospera, cresce, se alimenta com frutas, verduras, legumes e cereais, e ele vive a vida eterna na terra. E Allah vai abrindo as portas para ele, vai dando entendimento, sabedoria, força, saúde, tudo aquilo que muitas vezes você fica pensando, por que aquele homem tem aquele carro, por que aquele homem tem aquela mansão, por que aquele homem tem aquele cuidado todo, porque eles têm muito dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. É porque Allah preparou tudo isso para ele, porque ele obedeceu a Allah. Obediência a Allah é importante. Às vezes fica pensando, não, porque Allah, ele criou o pobre, criou o rico, criou o milionário. Não. Ele criou o entendimento, a sabedoria, o conhecimento. Ele criou o humano, capacitou o humano e capacita o humano todos os dias. Todos os dias capacita o humano com inteligência, com sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento. Ele direciona a vida do humano obediente a Allah. Não é? Às vezes você fica pensando, mas eu tenho que rezar isso, mas eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que fazer essa novena, eu tenho que fazer isso, fazer... Não, Allah não é nada disso. Allah é o Todo-Poderoso. Allah não te criou para isso, não. Allah criou o joelho,
criou as pernas, os braços do humano, criou a cabeça, os cabelos, tudo perfeitamente. Cada tribo tem a sua estética. Criou esse cabelinho cacheado, esse cabelinho liso, esse cabelinho louro, esse olho verde, esse olho azul. E Allah criou tudo ela. Allah criou com perfeição. Olhando tudo que criou, tudo que fez, dizer é perfeito, é bom, não é? Allah amou a sua criação. Então, não devemos, porque existe uma coisa chamada ciúmes e inveja, né? Porque tem ciúme, porque ele prospera, eu não prospero, porque eu tenho inveja, porque ele é rico e eu sou pobre e não me ajuda e coisa nada vai. O que acontece? Ela olha a situação. Se você é muito rico, tem muito dinheiro, eu sou rico, sou milionário, eu tenho muito dinheiro, muitas riquezas, né? Mas você não olha lá aquele necessitado, né? Tem aquela pessoa que está precisando de ter uma casa, de ter uma comida, de ter uma cama, de ter uma coberta, de ter uma cobertura, uma proteção. Você não olha, você passa na vida rico, toda a vida, rico milionário, nadando dinheiro e tudo. Allah te deu perfeição e inteligência para conquistar tudo aquilo lá. Mas Allah olha o coração, a mente, os quadrinhos rins. Então, com isso, Allah fica observando os homens. Observa, né? Quantas vezes você ajudou alguém, o que você fez, né? Se você deu abrigo, porque tem muitos ricos e milionários, né? Daí vai, que tem condições, muitas condições, de chegar aí num lugar onde tem lá aquelas pessoas humildes, né? Os pobres que falam, que está lá sem comida, sem casa, a casa até às vezes está caindo na cabeça e tudo, ou então está morando em morros, em lugares perigosos. Ele sabe da situação, ele sabe, ele ouve que não é surdo, ele vê que não é cego, ele tem dinheiro, ele tem condições de estar lá, de pegar aquela família e botar no lugar seguro, pegar aquela outra família e botar no lugar seguro, e daí vai. Não esperar o governo, não, porque ele tem capacidade, Allah deu para ele, né? Além do pão que ele além do pão que ele podia ter comprado para ele comer, ele tem sobrenatural, tem muita coisa. Allah deu muito mais para ele. Mas não foi para ele juntar, guardar, enfiar, né, embaixo do colchão, enfiar dentro do banco, tudo, não. Quando Allah faz você prosperar, para que você olhe para o teu lado. Quando Allah faz você ficar rico, é para você olhar para o teu lado. Quando Allah faz você ficar milionário, é para você olhar para o teu lado. Quando Allah faz você ficar bilionário, é para você olhar para o teu lado. Olha lá, quando você passar com o seu carro lá, olha aquele monte de pessoas lá morando naquelas casas lá em cima daquele morro. Ou então aí, ó, na rua onde você passa, naquelas tendinhas ali, naqueles papelão, naquela casa ali, jogada ali, vai lá. Por que você não vai lá? Põe uma casa para ele, você tem condições, mobiliar a casa, coloca a família dele lá dentro, protege aquela família. Tudo às vezes que você faz isso, mas não importa, porque o rico não entrará no reino do céu. Mas que reino é esse? Reino do céu, ela criou a terra para a vida eterna. Tanto olhando, vocês passando nisso, porque eu vou para o céu, porque eu vou para o inferno, porque eu vou para... Você não vai sair da terra, porque Allah criou a terra para você, não é? Criou a terra para que você viva na terra. Se você ficar pensando nisso, você vai deixar o homem passar fome. Você vai deixar aquela família morrer naquele desastre de cair tudo lá, aquela terra. Você não vai ajudar ninguém, porque você vai ficar de olhando só na sua fortuna, no seu dinheiro, e naquilo ali você vai botar seu coração. E Allah não vai gostar disso, não é? Allah vai ficar muito triste, muito zangado com isso, porque você tem condições, você não tem, tudo bem. Você pode dar um pão, tudo bem. Mas se você tem a sua condição, você é e tem, porque Allah sonda a mente, coração, os quadrinhos. E não pense porque você, porque eu estou em tal país. É tribos, povos, reinos e nações. Allah tudo ouve, Allah tudo vê, Allah tudo sabe. Não há nada oculto diante de Allah. Não há nada na terra, acima da terra, embaixo da terra, que Allah não saiba, que Allah não vê, que Allah não ouve. Nada está oculto diante de Allah. O Espírito Santo, nada é oculto, nada. Poderoso é Allah.
Não pense que você vai trancar em sua mansão lá, fechar aqueles monte de portas, e eu agora estou aqui escondida, eu e meu dinheiro, eu e minha fortuna, eu só e minha família, e que morra todo mundo, que podrezão, e que vá todo mundo pro céu ou pro inferno, para onde quiser, mas eu tô aqui com o meu dinheiro, com o meu tudo, só meu, não vou dar para ninguém. Isso, não é? Não é ser grato a Allah que te criou, não é? Não é ser grato a Allah, porque quando nós ofertamos, damos a outro, ajudamos a outro no nosso coração, nós estamos dizendo graças a Allah. Dizemos obrigado, Allah, porque eu comi meu pão hoje, eu comi minha comidinha hoje, eu deitei na minha cama hoje. Shukran, Allah. E toda vez que você agradece a Allah, mais Allah acrescenta para a sua vida paz, salam, muito salam, muito salam. Muito mais. Se você mais é rico, você vai ficar muito mais rico. Se você é mais milionário, vai ficar muito mais milionário. Se você é bilionário, vai ficar tri e lá vai. Porque você, entende? Foi grato. Você pegou e depositou ali você naquela família. Eu não estou falando para você dar o dinheiro àquela família, Põe a casa, mobília a casa, põe aquela família dentro, tem uma renda mensal aquela família. Se você fizer isso com 10 famílias, com 20 famílias, com 30 famílias, e você está agradando e dizendo muito obrigado a Allah. Não adianta você pegar e falar, porque eu vou agradecido a Allah, vou lá dar meu 10% lá num templo, né? Eu vou dar 10% naquele outro lá, 10% naquele templo. Você não está agradando a Allah, você está agradando ao homem, porque aquele lá vai pegar aquele dinheiro seu, que você deu de dízimo, oferta, ele vai comprar mansão para ele, carro para ele, vai comprar casa para ele, vai curtir a vida com o seu dinheiro e não vai falar a verdade para você, né? Ele vai ficar ali enganando você com o dinheiro que você está pensando assim, eu estou entregando esse dinheiro para Allah. Estou entregando, como fala aqui, Deus, né? Estou entregando para Deus, porque você quer, meu dinheiro. Não, você não está entregando para um homem e que ele vai usufruir da maneira que ele quiser, porque é assim que funciona, viu? Ele não está agradando a Allah, está agradando ao seu próprio ventre. E o que acontece, né? O que acontece? Você deixa de pegar aquilo que você deu, aqueles 10%, em vez de dar para uma família, comprar a cesta básica para aquela família e sustentar aquela outra família, e também um irmão, um amigo, um primo, alguém da sua família que necessita, não, mas você vai lá e deposita, né, para aquele lá, que muitas vezes aquele lá, ele come os animaizinhos de Allah, ele come açúcar e muitas vezes ele até jejua. Ele vai para lá, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos jejuar. Aí jejua, aí depois passaram uns 15 dias, 30 dias, não sei quanto tempo duram esses jejuns, né? Eles voltam a comer os animais de Allah e começam a comer os doces de novo. É como o cão que volta para o seu vômito. Entenda isso. Tá lá? Olhe lá, observe a palavra. Então você tem que entender essas coisas. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que ser gratos. Agradecer a Allah é isso. Agradecer a Allah é você repartir seu pão. Agradecer a Allah é você estar junto ali, né? Você não precisa de um médico, precisa de uma ajuda. Isso é agradecer. Não precisa você estar lá, graças a Allah, graças a Deus, essas coisas não. E nem ficar cantalorando, porque ela não está nem aí porque você está cantando. Se o seu bucho estiver ainda cheio de verme, de lombriga, estiver cheio de animaizinhos de Allah e açúcar, nem adianta você ficar cantando aí, que não está nem aí, Allah. Está nem aí para isso. Allah criou o humano para viver na terra, para um ajudar o outro, um estar com o outro. Por isso Noé colocou ali os animaizinhos na arca, colocou a sua família, por ordem de Allah, para conduzir ali para cuidado, né? E depois que ele desceu da arca, então famílias e famílias e famílias, e todos ali uma tribo. Por isso tudo começou com tribos, não foi esse países, nações, reinos, tribos. Todas as tribos, elas devem estar unidas. Então aquelas tribos eram unidas, né? Todas elas eram unidas, umas obedientes a Allah, outras não, e daí vai. Então,
é necessário que você observe a palavra, o Corão, observe a Bíblia, observe as situações que vão, e se você mesmo fazer isso, obedeço a Allah, então eu não vou comer mais animaizinhos de Allah, eu não vou comer mais açúcar, vamos ver o que vai acontecer. Eu fico até grata que você vá fazer isso, por querer ver ver com os olhos, porque o seu coração não está acreditando. Faça mesmo assim, faça, e você vai ver o resultado. Aí você vai ver o resultado, que maravilha que é. Ela entrando com providência na sua vida, na sua casa. Não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar as coisas, as portas se abrirão. Porque grande é Allah na sua promessa, na sua palavra. Não vai ficar desempregado. Né? Você vai falar com Allah. Como falar com Allah? Às vezes você fica pensando, como eu vou falar com Allah? Primeiro você obedece, né? Obedeci, pronto, eu obedeci. Eu preciso, e ela sabe o quanto eu preciso, pode emprego, eu preciso resolver isso ou aquilo outro. Você vai principalmente falar, Inshallah, que seja a vontade de Allah hoje, né, que eu resolva essa situação. E fala, Shukran Allah, pronto, entende? E vá dormir, ou então você de manhã, vá também, levanta e fala, obrigado Allah, Shukran Allah, pela vida, e tudo vai acontecendo porque você vai estar direcionado, andar reto com Allah, entende? Você tem que colocar a sua vida à disposição de Allah, ao Espírito Santo, e ele vai te conduzir, vai te mostrar, e vai revelar em sonhos, né? Muitas vezes ele vai fazer isso, vai aparecer em sonhos, vai enviar um anjo lá, vai falar com você, vai direcionar você em sonhos, vai mostrar o que você deve fazer, como fazer, tudo. Nada é oculto a Allah, nada é escondido a Allah. Então, Allah sabe muito bem onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, né? Quanto você vai ganhar, como você vai proceder, e você vai prosperar, vai crescer. E eu ainda digo para você, né? Que eu digo para você, eu digo Shukran Allah, muito obrigado pela vida, e eu profetizo na tua vida aí onde você está, que ela abre portas, que ela faça você feliz, que ela te dê saúde, que ela te dê perseverança, que ela te faça rico, próspero, bilionário, milionário, que ela realize teus sonhos, aqueles engavetados, aqueles que você até já esqueceu, tanta luta e eu esqueci do meu sonho. Não, ela vai resgatar todos os seus sonhos e vai te entregar tudo, vai tudo andar conforme a vontade de Allah na sua vida, os desejos do seu coração, que seja para o bem, não para a maldição, eles se realizem em sua vida. Que você prospere, que você construa sua casa, que você compre o seu carro, que você abre sua loja, que você consiga comprar seu mantimento para sua casa. Se estiver faltando um remedinho para alguma coisa na sua casa, que Allah conceda, que alguém leve à porta da sua casa, que haja fartura na sua porta, na sua casa. Que não te falte alegria, que não falte óleo fresco sobre a sua cabeça. Que Allah, assim, conduza você a coisas boas, pensamentos bons, sentimentos bons, que você que é solteiro, que se prepare para noivado, para casamento, que Allah abençoe seu relacionamento, que abençoe seus filhos, abençoe seus netos, abençoe seus avós, abençoe sua casa, e harmonia no seu lar, vida na sua casa, vida no seu lar, que Allah abençoe seus animais de estimação, que Allah abençoe os animais que estão aí, né, nas tribos, povos e reinos e nações, que Allah cure, tire toda a dor, toda a enfermidade, que Allah abençoe a tua vida. Assim é o que eu profetizo, assim eu peço, assim eu acredito que Allah há de conceder, porque a boca tem a palavra que você fala para outro, que você profetiza, que você deseja, é porque o seu coração está cheio. E que Allah abençoe, que Allah derrame graça, que Allah te dê muito ouro, muita sabedoria, muita inteligência, muito diamante, né? Que você prospere, que você cresça, viu? Porque Allah está na terra, Allah é o Todo-Poderoso,
Ela é como um vento que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é Allah. E Allah está grata, está assim criando coisas novas, criando situações novas na nossa vida, coisas que nos vão fazer alegria, que vai fazer a gente fazer pulinhos de alegria, felicidade mesmo. Porque Allah, sim, a nossa alegria e tudo que nós vivemos na terra, na obediência, alegra, né, o Espírito Santo. E nós devemos alegrar o Espírito Santo. Não jamais entristecer o Espírito Santo, mas alegrar o Espírito Santo. Né? Saber que, olha, nós somos obedientes a Allah. Shukran Allah. Bendito seja Allah. Né? Na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Né? Tudo que é mal, tudo que é ruim, eu profetizo que não entre na nossa cidade, não entre no nosso bairro, não entre na nossa rua, que não entre na nossa casa, que saia, que Allah passe o facão mesmo em tudo que é podre, tudo que é sujo, tudo que é imundo, e que o humano, né, venha cada dia mais querer Allah, buscar Allah, esteja, né, na presença de Allah, na obediência a Allah. Obediência a Allah é isso, viu? Pedir agradecido todos os dias pela vida e chamar coisa boa. Chame mesmo, olha, que venha de Allah felicidade, alegria, saúde, riqueza, dinheiro, porque se não tem dinheiro, não tem como comprar. E Allah traga, que Allah nos abençoe, que Allah envie, nem que for de longe, traz aí lá de longe, traz de perto, que venha, né? Que portas se abram de emprego, que todos consigam emprego, que não feche mais nada, né? Que Allah abençoe, né, a nossa vida, porque somos gratos a Allah pela vida, em primeiro lugar. Bendito seja Allah, grande e poderoso Allah. E Allah.